Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, quero cumprimentar o Sr. Presidente da ASFASAI, o Sr. Inspetor Bruno Figueiredo, agradecer a sua presença mais uma vez e o contributo que tem trazido para esta abordagem dos problemas que a ASAI tem na sua estrutura e na sua intervenção. E agradecer, digamos, os alertas e o testemunho que tem vindo a partilhar connosco. E digo tem vindo a partilhar connosco porque, de facto, esta discussão não é de hoje. E esta discussão não começa com o requerimento que o PSD teve a excelente iniciativa de apresentar. E digo isto como também disse na sua intervenção há pouco, que é de louvar esta iniciativa que o PSD teve de desencadear este debate. Porque é mais uma prova de que, quando o PSD vai para a oposição, isto fica tudo mesmo melhor. Até o próprio PSD ganha uma atenção para estes problemas que antes não tinha. Nós estamos interessados em contribuir para resolver os problemas. E nós queremos trabalhar e precisamos que haja esforço de toda a gente no sentido de resolver os problemas. Mas é isso que andamos a fazer há muitos anos, e ainda me lembro quando, em 2015, também não foi assim há tanto tempo quanto isso, tivemos nesta casa uma abordagem particularmente detalhada de situações em relação à ASAI, em que esteve a ASAI nesta Comissão na Comissão de Economia da legislatura anterior. Esteve já então em funções o atual ainda Inspetor-Geral da ASAI. E, verdade seja dita, muitos dos problemas estruturais que se colocam em relação à autoridade já na altura se colocavam. E eram denunciados e discutidos. E o PSD desvalorizou completamente aquelas denúncias, aquelas abordagens. Até parecia que era má vontade e que era, digamos, até desrespeito pela verdade quem estava a apontar aqueles problemas e quem estava no alarmismo a chamar a atenção para coisas que, lá está, agora, pelos vistos, parece que afetam e afligem alguns que na altura desvalorizavam completamente os alertas que fazíamos. E que fazíamos. Faziam os trabalhadores da ASAI, a sua associação sindical, mas faziam todos aqueles que acompanhavam o que se passava na economia do país e que se preocupavam e que chamavam a atenção para o problema. Esta é, de facto, uma situação antiga que temos vindo a debater e a apontar e a dizer que é necessário tomar medidas concretas no sentido da solução dos problemas que estamos aqui a falar. E recordar-se-á com certeza, recorda-se que o próprio grupo parlamentar do PCP, em debates com o Ministro da Economia, seja no Orçamento de Estado, seja noutras ocasiões, temos vindo a levantar a questão de fundo que está subjacente, digamos, a muitas das coisas que depois traduzem no dia-a-dia e no concreto os problemas operacionais da autoridade, que é, de facto, as questões. Não é tanto, ou diremos, não é só, ou não é essencialmente a questão da autonomia financeira que é mais a ponta do iceberg. A parte que não é visível naquele requerimento é que é o mais grave. É o problema que tem a ver com a falta de meios e de condições de intervenção e de operacionalidade, e depois os problemas que já na altura, em 2015 e antes, nós apontávamos em relação à gestão e, digamos, ao comando, chamemos assim, em termos da parte operacional relativamente à ASAI. Eu gostava de colocar algumas questões ainda na sequência do autêntico filme de terror que está aqui a relatar, porque, embora esta história não seja nova, parece que estamos perante uma sequela com novos episódios particularmente assustadores, porque o caso é mesmo de causar indignação e de causar perplexidade por alguns exemplos concretos que teve, digamos, até a oportunidade de transmitir e com o detalhe que torna as coisas mais claras e mais perceptíveis para quem está a discutir estas coisas. É completamente diferente a gente falar dos Fiat Unos com 20 ou 30, com 20 anos das viaturas em concreto da unidade de Évora, e quando falamos do número de viaturas assim em geral. É de facto diferente. E até
sugeria ou solicitava, se entender oportuno, na medida daquilo que entender adequado, deixar alguma informação para além daquilo que já teve aqui a relatar, que já esteve a relatar nas suas intervenções, aquilo que entender, digamos, acrescentar de documentação que possa instruir, digamos, a preparação até dos trabalhos que temos pela frente na Assembleia da República é algo que nós agradecíamos muito, porque faz, de facto, toda a diferença. Duas questões muito concretas que eu gostava de aprofundar e que nós não temos aqui tratado. Quer dizer, estão diretamente relacionadas e subjacentes àquilo que tem sido dito, mas que vale a pena direcionar. Uma é a questão, digamos, dos recursos humanos, da capacidade operacional em termos do efetivo, em particular nas ações inspectivas, embora depois também haja todo um mundo de problemas na vertente técnica e laboratorial, e eu acho que isso também é um elemento que eu gostava de lhe pedir que pudesse retomar e aprofundar, que é a vertente não na rua, não no terreno, mas na análise técnica, pericial, laboratorial, etc., e as dificuldades que já mencionou há pouco, até os materiais e equipamentos de apoio à atividade inspectiva, já falou na questão dos termómetros, mas mesmo em termos de análise internamente, essas questões sabemos que também se colocam e eu convidava-o a poder aprofundar também essa área. Mas um outro aspecto que tem a ver, aí sim, mais com a questão dos recursos humanos, que é a questão, digamos, da dificuldade em ter a presença no terreno de uma forma mais adequada e mais consentânea com as necessidades. Eu dou-lhe um exemplo. Esta semana o PCP teve uma reunião, um encontro com a Associação do Ramo Automóvel. Tivemos uma reunião no Porto com a ARAN, a Associação do Ramo Automóvel, que representa desde a área da reparação automóvel, o comércio, até a indústria, etc. E na parte da reparação automóvel há uma questão que é antiga e que temos vindo aqui a colocar na Assembleia, que é a questão da economia informal. A informalidade, aliás, em vários setores é um problema que se coloca, mas o que nos dizem os micro e pequenos empresários da reparação automóvel é que até parece que o crime compensa. Porque, pelas limitações operacionais nas ações inspectivas da ASAI, as ações realizam-se quando a porta está aberta em quem está dentro da legalidade. E aí pode haver problemas, algumas não conformidades, algumas situações que são apontadas, e aí depois cai a bengala, como se costuma dizer. Agora, a partir das 18 horas, que é quando não há ação inspectiva, é que o outro abre a porta. E aí parece que o crime compensa. E isto tem a ver diretamente... Agora, estamos a falar da economia informal ao nível do bairro. Agora, então, eu daí coloco a outra questão. E a questão que eu colocava tem a ver com isto, mas em ponto grande, que são as práticas económicas. Porque nós lembramos bem, há alguns anos, do debate político em torno de um problema de fundo, que é a forma como a grande distribuição e os grandes grupos económicos autenticamente rebentam com os produtores nacionais e com os pequenos produtores. E isto, nas práticas restritivas do comércio, digamos assim, e nas práticas económicas em geral, levanta preocupações profundas de penalização da produção nacional às mãos do poder económico da grande distribuição. Ora, a pergunta é qual é a evolução que esta situação tem tido à luz destas dificuldades objetivas que existem na capacidade de resposta ao nível da autoridade nesta matéria. E mesmo a última questão, para procurarmos alguma aproximação mais quantificada e mais objetiva à dimensão real do problema, se é que é possível ter uma noção de grandeza, não necessariamente em relação ao número exato e detalhado, mas uma noção de grandeza que nos permita ter essa abordagem da quantidade, digamos, de pessoal que seria necessário, porque estamos aqui a discutir 240, 260, 240, 230, quer dizer, parece que não andamos nisto, mas é neste campeonato que nós estamos, ou estamos noutra situação e noutro grau de exigência, não apenas na carreira de inspeção, não apenas nas questões do pessoal, dos inspectores, mas também noutras vertentes que também são necessárias e fundamentais para a capacidade de resposta como um todo da ASAI. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor Bruno Figueiredo tem a palavra para responder. Bem, começando pela questão dos laboratórios, da análise técnica, estas dificuldades são transversais a todo o organismo e a todos os setores, seja de fiscalização, seja de instrução processual, de decisão processual, etc. Porque a ASAI, efetivamente, tem essa tripla ou quadrupla componente de fiscalização, instrução, decisão e depois também a parte de apoio, de análise, de controle do mercado. Eu dou-lhe um exemplo, ainda antes da integração da ASAI na GAFM, em 2015 os laboratórios ficaram sem material de pesquisa de listéria e houve planos de colheitas de amostras que a meio do ano foram cancelados. Quando havia autonomia financeira. Mas havia no mesmo ano dinheiro para os cinzeiros. Portanto, esta é uma realidade transversal a todo o organismo e aos diferentes setores. A questão da falta de pessoal, idem. Portanto, como é que um organismo que recebe 175 mil reclamações e mais 20 denúncias tem cerca de 200 trabalhadores, para além dos da carreira de inspeção? Se calhar só 200 eram necessários para fazer essa análise das reclamações e das denúncias. E todo o trabalho de pesquisa e tratamento de informação. Mas para esse serviço não tem ninguém. Em termos de assistentes administrativos, é o caos completo. No núcleo de instrução do Porto, e é bom eu vir aqui falar destes casos concretos, temos uma única funcionária afeta a toda a parte administrativa da secção de contornações, que o trabalho dela, de manhã à noite, é digitalizar processos numa impressora que é completamente obsoleta e que digitaliza 5 folhas e bloqueia. É preciso reiniciá-la, digitaliza mais 5 e volta a bloquear. E é a única impressora que digitaliza. E essa funcionária não faz mais nada. Todo o resto do expediente tem que ser feito pelos próprios inspectores. A nível do pessoal necessário na carreira de inspeção, isso é quase, para responder a isso, tinha que apresentar aqui, não sei, a filosofia da ASAI, uma ideologia qualquer, o que é que o Governo pretende. Primeiro é preciso o Governo dizer o que é que pretende. Realmente pretende legislar, mas não atribuir capacidade a uma autoridade para ver se essa legislação é cumprida? Porque de dia para dia saem novas competências para a ASAI. E a última foi a do crowdfunding, do financiamento colaborativo. Antes dessa saiu a da SPIRC. Não houve formação em PIRC. O Sr. Deputado também falou na SPIRC. Houve aqui uma altura também em que o Sr. ex-ministro, o Dr. Pires de Lima, disse que a ASAI já não era apenas forte com os fracos, porque tinha aplicado uma coima de 500 mil euros ao Pingo Doce. É falso. O processo foi decidido ano passado nos tribunais, não foi aplicado coima nenhuma. O processo estava mal feito. Portanto, em 20 processos que chegaram aos tribunais, só houve um caso em que foi decidida a manutenção da condenação, em que a coima desceu um bocadinho. Portanto, em 20 houve uma condenação. Isto é um tremendo caso de insucesso, mas do Sr. Inspetor-Geral, no entanto, está sempre a falar da criação de uma brigada especializada em PIRC. 2 inspectores que andaram constantemente a pedir formação e que, a certa altura, os chamaram a Lisboa para uma reunião de esclarecimentos e saíram de lá, ao fim de 2 horas, com um certificado de formação na mão, para dizerem que tinham formação. Esta é a realidade. É o insucesso completo, numa temática importantíssima, como disse, em que realmente está em causa a defesa dos produtores e todos sabemos como é que as coisas se processam. Se a legislação seria suficiente, se estava bem feita, não nos compete, se calhar a nós, funcionários, abordar a questão por aí. Mas realmente, com a legislação que fosse, deveríamos ter tido uma formação adequada para conseguir algum trabalho de sucesso. Relativamente a essa economia paralela, é uma realidade, não é só nas oficinas, é em outros setores de atividade. Nas oficinas é uma questão gritante, mas nós efetivamente temos conhecimento desses casos, primeiro por denúncia, segundo
pelo nosso próprio pessoal da Divisão de Pesquisa de Informação, mas são atividades que se desenvolvem fora de horas. Normalmente é a oficina de garagem e é muito difícil combater isto sem um estatuto de carreira e sem um regulamento horário adequado. Nós somos polícias das 8 da manhã às 8 da noite. Depois disso já não somos polícias. Eu tenho aqui também um exemplo de uma apreensão feita pela GNR em questões de segurança alimentar, que contactam a ASAI, mas que ninguém atende o telefone, fora de horas. E, portanto, os produtos são destruídos, enterrados. A descrição é curiosa, são enterrados a 1,5 metro do solo e regados com criolina, e o processo subjacente a esse produto morreu, porque o meio de prova deixou de existir. Portanto, isto está a acontecer recorrentemente. A questão dos abates clandestinos, ninguém abate clandestino de segunda à sexta, das 9 às 5, abate de madrugada e ao fim de semana. Portanto, isso é uma realidade que existe e também não há preocupação. A própria questão da greve às horas dos funcionários da ASAI remonta a 2007. Estranhamente, eu coloquei ao Sr. Inspetor-Geral a greve à discussão e questionei porque é que nunca convidou a atual direção a vir aqui discutir a questão da greve para ver se encontramos caminhos alternativos, mas nunca fui convocado. Bom, eu estava a referir que esta questão da greve às horas já remonta a 2007 e que eu próprio, quando tomei posse como Presidente da Associação, coloquei em cima da mesa com o Sr. Inspetor-Geral a hipótese de discutirmos esta questão da greve às horas e procurar encontrar uma solução para todas as partes, porque é do nosso interesse realmente proteger a economia, proteger o consumidor. Estranhamente, nunca fui convocado para uma reunião com o Sr. Inspetor-Geral até para discutir esta questão. Portanto, realmente não há interesse. É a conclusão que se pode retirar. Não há interesse nem do Sr. Inspetor-Geral, nem dos nossos governantes.